vamos iniciar o nosso estudo com as bênçãos de Jesus, rogando a paz para todos nós, nossos familiares, amigos, e que possamos nessa noite refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Na noite de hoje, o tema será Mistérios Ocultos aos Doutos e Prudentes. Será feito por Sabrina, que iniciará com a prece. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite, queridos amigos do meu e-mail. Obrigada, Nélia, pelo convite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estão me ouvindo? Sim, está ótimo. Estamos. Beleza. Vou fazer a oração agora e logo depois eu vou começar. Prece da paz. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em sua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. Assim seja. Bom, pessoal, então hoje o estudo que eu vou passar para vocês é Mistérios Ocultos aos Doutos e Prudentes, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Bom, então o que quer dizer esse trechinho, né, essa passagem, que é uma passagem pequena, mas que tem um significado bem grande, né? Então, do livro Intervalos, de Emmanuel, psicografado por Chico, eu retirei um trechinho sobre humildade de espírito. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou direito não prescinde da semente que lhe garanta a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa e seu magnificente esplendor, embora fulcro da criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Então, nós já temos aí uma dica de que nós vamos falar dos sábios e dos prudentes, mas também dos humildes, né? Então, a gente pode achar estranho que Jesus tenha agradecido a Deus, né, ao Pai, por ele ter revelado as coisas aos simples, pobres de espírito. Essa expressão pobres de espírito, ela é um pouco polêmica, né? Ela é incompreendida. Nós vamos falar mais sobre ela mais para frente. Então, a gente pode achar estranho que Jesus tenha agradecido a Deus que ele revelou as coisas aos simples e escondeu dos sábios, né? E ter escondido dos sábios, que seriam aqueles que aparentemente estariam mais próximos a entender, né, sobre os mistérios do céu e da terra, mais aptos, né, a aprender sobre os mistérios do céu e da terra. Só que, primeiramente, a gente precisa entender que os humildes, eles são aqueles que não se consideram superiores aos outros. Já os orgulhosos, eles são envaidecidos pelo seu saber mundano, muitas vezes negando até a existência de Deus, ou tratando de igual para igual, sem reconhecer a sua magnificência, a sua grandeza, né? Então, dessa forma, essa passagem nos diz que Deus deixa aos sabichões, essa expressão, né, também evangélica, que eram as pessoas que se achavam, né, que achavam que sabiam mais que os outros, e revela, então ele deixa aos sábios a busca pelos segredos da terra. Então, Deus deixa que os sábios busquem
esses segredos do céu e da terra, enquanto aos humildes, ele as revela. Revela. Então, veja a diferença. A busca para os sábios e a revelação para os humildes, para aqueles que se inclinam perante ele. Então, quase que de maneira geral, os homens que se destacam na vida, por terem conseguido uma situação econômica melhor que dos seus irmãos, ou por terem diploma das escolas do mundo, eles se julgam dispensados de aprender sobre os mistérios da vida e da morte. Principalmente porque, sabendo desses ensinamentos, isso aí os levaria a uma mudança de postura perante a vida. Teriam que acabar fazendo uma reforma íntima, o que é o que muitos fogem, né? Ninguém fica doido querendo fazer reforma íntima, não, né? O que vocês acham? Principalmente os céticos e materialistas, né? Eles estão bem correndo da reforma íntima, né? Quero nem saber o que é isso. Bom, então, nós podemos dizer que o mesmo acontece com as verdades reveladas pela doutrina espírita. Os céticos, eles ficam admirados que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los, né, da sua existência, de todos esses mistérios de Deus. Mas aqui, o que acontece? Os espíritos, eles se ocupam com quem busca a luz com humildade, né? Espero que sejamos nós, né, esses aí que estão buscando a luz com humildade. E quando nós falamos de humildade, a gente não quer falar de ignorância intelectual, nem de pobreza material, né? Porque tem gente que tem orgulho de ser pobre, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho orgulho que eu sou humilde, que eu sou pobre, mas isso aí já não está sendo humilde, né? Então, nós falamos sim de um estado de espírito que qualquer um pode adquirir, seja rico, seja pobre materialmente, né? Seja bem situado intelectualmente, socialmente. Então, esse pobre de espírito, na verdade, ele é uma qualidade, né? Muitas pessoas, né? Quantas vezes a gente já viu uma pessoa querendo ofender a outra e falando, fulano é pobre de espírito. Mas é que, na verdade, essa expressão ela é bem mal compreendida e, às vezes, mal utilizada, né? Então, pobre de espírito é uma qualidade que todos nós temos capacidade de conquistar. Não quer dizer que nós devemos ser pobres de bens materiais, não, mas sim ricos em humildade. Então, olha, todo mundo pode ser pobre de espírito. O segredo é ser desapegado, porque tudo que a gente conquista aqui no planeta Terra é apenas um empréstimo, né? Para que a gente aprenda a lidar com isso, com tudo isso, e para que auxilie, né, na nossa evolução espiritual. Então, percebam que mesmo a riqueza material, muitas vezes, ela é uma prova para ajudar na nossa evolução espiritual, né? A gente fala brincando quantas vezes, né? Ai, como eu queria ganhar na loteria. Ai, eu vou jogar na Mega Sena de não sei o quê. E aí, mal sabemos nós que a prova da riqueza é tão difícil, né? É tão difícil de passar, assim, de passar com louvor, né, por ela. Bom, então, com relação aos orgulhosos, percebam que Deus, ele não quer abrir os olhos dos cegos à força, porque ele poderia fazer isso, não poderia? Ele não tem esse poder para abrir os olhos de quem não quer vê-lo, não quer ver a espiritualidade, não quer ver todos esses mistérios aí do céu e da terra. Ele poderia fazer, mas ele não faz isso. Ele não abre os olhos dos cegos à força, porque eles gostam de ter os olhos fechados, né? Mas chegará um dia em que os cegos, eles, por conta própria, eles vão querer enxergar, eles vão sentir a necessidade de despertar para algo maior. Mas muitas vezes, gente, é necessário passar por angústias, tristezas, problemas, para vencer o nosso próprio orgulho. Quem de nós aqui, olha, não somos 28 pessoas, 30 pessoas, quem de nós não conhece uma história de alguém que era descrente, né? Que nem, às vezes era um religioso não praticante, mas que depois de uma doença, uma tragédia, a morte de algum ente querido, né? Um filho, um irmão, um pai, depois disso, dessa situação tão trágica, né? A pessoa não passa a ser mais caridosa, a buscar Deus, a fazer trabalhos voluntários, a se filiar a ONGs. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém ou muitas pessoas, né? O que aconteceu isso. Outro dia eu vi um palestrante espírita famoso falando que ele agradecia
por ter tido síndrome do pânico. Ele falou assim que foi a maior bênção da vida dele, porque ele já tinha uma situação financeira muito boa, então ele era cético, ele era materialista, e depois da síndrome do pânico, ele se tornou espírita e um trabalhador incansável da doutrina, e hoje faz inúmeras situações que ele se envolve em projetos de auxílio ao próximo. Então, isso foi uma mudança, né, um marco na vida dessa pessoa. Nós conhecemos também histórias de pessoas que, por exemplo, tem um filho que sofreu um acidente e ficou cadeirante, e aí essas pessoas acabam, né, querendo passar para os outros toda aquela experiência, né, da dor, mas da superação também, que é o mais importante, e aí acabam fundando ONGs, né, para auxiliar as pessoas a conseguirem cadeiras de roda, por exemplo, né, no caso de um cadeirante. Então, percebam que a pessoa, quando ela passa por uma situação assim de tragédia, né, que a gente acha que na Terra que é tragédia, mas na verdade é uma bênção, né, para nossa mudança. É o rabo do meu gatinho, né? Então, todo mundo conhece, né, uma história assim. Eu até cheguei a pesquisar algumas pessoas que mudaram a vida depois de terem passado por uma situação assim de tragédia, né? Mas eu não sei se essas pessoas que eu vou falar aqui para vocês, se elas eram religiosas, se elas eram céticas, se elas eram fervorosas, orgulhosas, mas que razão dessa tragédia pessoal, elas começaram a ajudar muito mais, infinitamente mais, as pessoas que passaram pela mesma situação que ela. Então, olha, eu pesquisei que em julho de 2010, uma professora chamada Alexandra Henrique, se eu não me engano, em São Paulo, ela tinha 31 anos, ela foi almoçar no restaurante próximo à escola, que ela dava aula, entre um turno e outro, e tem aquele buffet, né, para servir os pratos, e tem aquele foguinho embaixo, né? E aí a garçonete, sem querer, jogou álcool ela achou que o fogo tivesse acabado, então ela jogou álcool e a moça ela já ia se servir. Então todo aquele fogo foi nessa professora, ela ficou absolutamente queimada, né? Ela virou uma bola de fogo, ficou internada há muito tempo e peraí, gente, só um momentinho. Meu gatinho, ele tá batendo aqui na tecla, aí tá me atrapalhando. Então, depois que ela passou por essa situação, né, que ela ficou internada no hospital muito tempo, ela saiu do hospital e já fundou a Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimaduras, que chama ANAVIC, que é uma ONG que foi criada e gerada por vítimas de queimaduras no Brasil. Hoje esse grupo conta com 145 pessoas que se queimaram em acidentes domésticos, no trabalho, e até mesmo pessoas que se queimaram em tentativas de suicídio, né? Bom, em agosto de 1994, essa moça, eu acho que ela é famosa, Mara Gabrilli, talvez algum de vocês conheça. Ela sofreu um acidente de carro, uma moça bonita, muito bonita, e ficou tetraplégica. Ela passou 5 meses internada, com respirador, inclusive, e aí ela recebeu uma nova condição para a vida, que seria a impossibilidade de se mexer do pescoço para baixo. Isso foi em 94, né? Em 97, ela já fundou a ONG Projeto No Próximo Passo, com o objetivo de promover a acessibilidade, e ela faz pesquisas, né, de cura de paralisia, projetos de inclusão social para atletas com deficiência. Ela atua, acho que ela é até hoje deputada, foi vereadora, deputada, várias vezes reeleita. Então, em atuação na Câmara Municipal de São Paulo, desde fevereiro de 2007, ela protocolou 43 projetos de lei que trouxeram mudanças para a cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, vejam como da tragédia dela, pessoal, ela mudou a vida de centenas, milhares de pessoas da cidade de São Paulo, né? E em junho de 2018, numa conquista inédita para o Brasil, a Mara Gabrilli, ela foi eleita para um mandato de 4 anos na ONU,
que nunca tinha tido um representante brasileiro. Então, vejam como que, muitas vezes, como eu disse, eu não sei se essas pessoas eram orgulhosas, eram céticas, mas vejam que como uma situação de aparentemente tragédia faz com que a pessoa mude para melhor a vida de tantas outras pessoas, né? E eu pesquisei também, vocês vão lembrar do caso do Reinaldo Gianecchini, né, que ele passou por um câncer, e ele, andei pesquisando, ele falou que ele achou, na verdade, o processo dele, do tratamento, bonito. Ele falou que aquele processo trouxe bênçãos inacreditáveis, que ele encarou como um desafio e pensava assim, deixa eu ver o que a vida tem para me mostrar, porque não é por acaso. Então, a vida quer que eu aprenda alguma coisa com isso, eu não vou fugir disso. Isso que o Gianecchini falou. E ele falou que ele não se achou amaldiçoado, tem pessoas que se acham amaldiçoadas, né? Não se achou amaldiçoado de forma alguma, e depois da cura do câncer dele, ele passou a ajudar várias, até hoje ele faz parte de vários projetos, né? De ajuda a instituições de tratamento de câncer, instituições infantis de tratamento de câncer, né? Então, ressaltando, só que eu não sei se essas pessoas eram céticas antes da tragédia, mas percebam que como uma situação triste, ela pode transformar não só a pessoa, né, aquela pessoa para melhor. Aquela pessoa, além dela fazer a reforma íntima dela reavaliar suas atitudes, seu comportamento, suas crenças, ela muda a vida, ela pode, né, se ela tiver esse despertar, né, se ela tiver conseguido despertar com a doença ou com a tragédia, ela pode mudar a vida de inúmeras pessoas, né. Então, percebam que se Deus forçasse como mágica que as pessoas, não, você vai ajudar um monte de gente, agora você é cético, agora você vai ser um religioso fervoroso. Talvez as pessoas elas não aprendessem com o que elas passaram, o que elas iam passar para frente, qual que é a história de superação, qual que é o aprendizado que teria. Se Deus, como um passe de mágica, fizesse todos os céticos, todos os materialistas, todos os sabichões, né, que eles passassem a ter fé, a agir com caridade, mas eles não teriam mérito, né? Então, talvez eles nem fizessem tantas boas obras, né, para as pessoas, e talvez nem soubessem a profundidade disso, o verdadeiro significado disso, né, disso tudo. Então, o Chico falava, né, que os espíritos amigos, eles sempre mostram disposição de nos auxiliar. Mas é preciso que, pelo menos, ofereçamos uma base, porque muitas pessoas ficam na expectativa do socorro lá do alto, né? Mas não querem nada com o esforço da renovação. Eles querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas, né? Quantas pessoas pensam isso, né? Por que o meu mentor, por que o meu anjo da guarda, por que o meu guia, ele não vem aqui e resolve isso para mim? Gente, a gente não está vendo nada, né? Muitas vezes ele está ali nos auxiliando aquele problema. Quantas vezes a doença do corpo é a cura da alma, né? Então, quantas vezes a tragédia é uma tragédia de doença, um acidente, a perda de um emprego, tantas situações que fazem a pessoa reavaliar, né, toda a sua vida, né? Então, isso é muito valioso, né? Então, por isso que Deus não chega como um passe de mágica e muda aquela pessoa de uma hora para outra. Então, eu convido vocês agora a pensarem, né, tentar lembrar de algo muito ruim que vocês tenham passado na vida. Não precisa ser uma tragédia, né, necessariamente, mas que isso mas que se não fosse isso, vocês não tivessem buscado Deus com mais intensidade, com mais fé, com mais verdade, mais intensamente. Então, convido vocês a fazerem uma autoanálise aí, se alguma coisa mudou alguma vez na vida, alguma coisa triste, fez vocês se apegarem mais à espiritualidade, à fé, à crença. Bom, vejam como que é muito mais útil,
nós aprendermos com nossos próprios méritos, né? Até porque quando a gente aprende através dos nossos méritos, esse aprendizado ele rende frutos, né? A gente se torna exemplo, as pessoas se espelham na nossa superação, então tem muito mais valor, né? Eu vou pedir licença só para contar para vocês rapidamente por que eu me tornei espírita. Eu não tinha religião, era católica, mas não era praticante, de noite eu só fazia aquela oração Ave Maria e Pai Nosso rapidamente, né? Mas eu não tinha nada não entendia nada, né, dessas questões aí profundas. Então, inesperadamente, a minha avózinha, que era a pessoa que eu mais amava na face da Terra, ela desencarnou de uma hora para outra, né? Eu não esperava, eu era novinha, eu tinha 19 anos. E aí, no primeiro momento, eu passei por aquele momento de revolta, né, de raiva. Eu era adolescente, né, eu gritava, por que você fez isso comigo, Deus? Você não poderia ter feito isso comigo. Como se a vida da minha avó tivesse, né, como se para ela desencarnar, Deus tivesse que pedir para mim alguma coisa. Era muita arrogância, né? Então, assim, depois daquele período ali de revolta, eu falei, meu Deus, tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter alguma vida depois da morte. A minha avó não pode ser desaparecida aí no universo, ela era tão especial, ainda, né? E aí que eu fui buscar o espiritismo, né? E aí a gente começa a estudar, e aí a gente entra, né, para a doutrina, daí logo depois de um tempo a doutrina entra dentro da gente, e aí depois a doutrina ela já sai, né, de dentro da gente, em forma de frutos, né? Então foi assim, claro que eu não acho que minha avó morreu para isso, não foi. Mas foi uma situação que na época me marcou porque foi que me fez, né, há 20 e tantos anos atrás, me tornar espírita e me tornar desperta, né, para a crença, para a fé, para ter um propósito na minha vida muito maior, infinitamente maior do que eu tinha antes disso tudo, né? Então, Deus tão poderoso, ele não podia tocar as pessoas incrédulas através de milagres, prodígios, evidentes, para que esses descrentes, eles se curvem diante da existência de Deus, do seu poder? Sim, ele podia fazer isso, mas não tem mérito nenhum. O que a pessoa aprenderia com isso, né? Ela se tornaria automaticamente, né, uma pessoa melhor, e de que serviria isso? A pessoa, através de um passe de mágica, aí, se tornar uma pessoa melhor, isso não renderia frutos nenhum, né? Então, Deus sabe quando o coração da pessoa está maduro, quando a pessoa está madura, né? E o coração dela, um dia vai estar pronto para compreender todas essas verdades, né? E Deus espera, né? Então, mas percebam que o orgulho é como uma venda, né, para os olhos. Então, de nada adianta apresentar a luz a um cego. Primeiro é preciso curar o motivo que tapa os seus olhos, que é o orgulho. E Deus não vai arrancar, como a gente está falando aí desde o começo, Deus não vai arrancar a força essa venda. Porque ele sabe que cedo ou tarde esses olhos vão se abrir aí por vontade própria, e aí, né, que tá um mérito. Eu vou fazer uma analogia, né? Imagina uma pessoa que compra um diploma, né, de universidade superior. A pessoa ela não passou pelo curso, ela não fez as provas, ela não aprendeu, ela não estudou, ela não leu os livros. Que mérito tem a pessoa que compra um diploma de um curso superior? Seria assim, fazendo uma analogia, a mesma coisa, uma pessoa comprar um diploma de fé através de um passe de mágica, ela vai ter fé e ela vai se tornar uma pessoa fervorosa. Então, ela não passou pelo curso, né, da fé, por todas as provas. Então, aquilo ali não tem valor, né? E como que a gente faz para passar por esse curso aí, né? Para a gente ter o diploma verdadeiro ali, valoroso mesmo, merecido, praticando a caridade, desapegando de bens materiais, olhando o outro com compaixão, compreendendo a evolução espiritual de cada pessoa, respeitando as diferenças, não julgando, sendo fraterno, né? Perdoando, amando Deus sobre todas as coisas, né? Então, só assim
Esses filhos descrentes, curados pela sua vontade, do mal do orgulho, se atirarão nos braços de Deus como um filho pródigo, pedindo perdão. Eu vou finalizar o estudo dessa noite falando uma frase que o astrofísico Marcelo Gleiser, ele falou num livro dele chamado Conversa sobre a Fé e a Ciência, sobre a ligação intrínseca entre ciência e fé. Olha o que ele falou. Aprendemos que somos feitos de poeira de estrelas, que estamos no cosmos e o universo está em nós. Para mim, essa união é profundamente espiritual e nos foi revelada pela ciência. Olha que interessante, né? Então, bem profunda aí. Então, cabe a nós despertarmos a nossa espiritualidade, seguirmos com fé do lado da ciência, né, dos sábios. E a ciência buscar Deus em cada nova descoberta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito amor para vocês, tá? Agradeço a todos pela atenção. Que Deus nos abençoe. Boa semana a todos. Então, vamos agradecer a Jesus pelo Consolador prometido, que tantas oportunidades nos oferece de conhecer o objetivo da vida, conhecer a oportunidade das nossas provações, que possamos, Senhor, sermos fortalecidos e caminhar, tendo sempre os teus exemplos a nos fortalecer e nos permitir cultivar a nossa fé, a nossa esperança, e que possamos, cada vez mais, trabalharmos em nossa transformação moral. Que as vibrações se estendam sobre o orbe terrestre e que possamos, a cada dia, renovarmos os nossos propósitos de reforma íntima. Se conosco, Senhor. Ampare a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, desconhecidos, inimigos, enfim, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós. Que assim seja, e obrigado, Senhor, por essa noite, por esse estudo. Agradecendo a palestrante que nos fez refletir sobre a virtude da humildade e trabalharmos em nós o orgulho que ainda nos deixa com os olhos fechados. Que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.